óbvio que é uma brincadeira. Se o Palmeiras contratasse o Messi hoje, eu ia demorar uma semana para ficar sabendo. Porque talvez naquele momento eu estaria preocupado um jogo do Luiz Schiavo, do Bianco, do Heitor lá atrás, entendeu? É a minha paixão hoje, é mais pela história antiga. Desde que eu entrava na sala de troféu, e essa taça ela sempre teve era um selo que o Palmeiras costumava colocar em todas as taças. Taça número 1, número 2, número 3. Eu não sei qual era a taça número 2, eu nunca vi. Mas a taça número 1 é a taça Savoia. Essa é aquela que, a primeira a entrar, para mim tem um significado especial, sabe? A gente tem ela, a gente brinca que ela é o nosso santo grau, entendeu? E tá ligado até ao fundador, né? Aquele que é considerado o pai do Palestra Itália, porque ele tinha uma visão de que o Palestra Itália jogaria com os grandes clubes do Brasil. E eram os primeiros meses. Ninguém sabia nem se o Palestra ia vingar como um clube de futebol. O Luigi Tiervo estava correto quando disse que não só viria o Palestra jogando com os grandes clubes do Brasil, como conquistando inúmeras taças. E a prova está aqui, dentro dessa sala, começando por essa aqui. E a história por trás dela, né? Vamos pensar que nós estamos em janeiro de 1915, naquele momento de fazer com que o Palestra Itália finalmente nascesse, né? Porque vamos dizer que ele já estava gerado, mas ele não tinha nascido para o futebol ainda. E a primeira atitude do Luigi Tiervo foi lançar o Palestra Itália para a sociedade paulistana. Então teve o famoso baile do dia 9 de janeiro, no salão do Germânia. Então o Palestra Itália estava lançado para a sociedade paulistana, mostrando que o Palestra Itália não seria apenas um time a mais, né, dentro daqueles clubes pequenos, dentro da colônia que existia. Mas ele veio para mudar. E aí faltava o surgimento, né, no futebol, o lançamento para o futebol. A gente não queria que o Palestra Itália tivesse uma estreia decepcionante. Então, para você preparar 2 quadros ali, não foi fácil. Você tinha os jogadores já vinculados a outras equipes. O Corinthians, na sua origem, ele tinha uma origem ítalo-paulista. A presença lá na Major Mariano de elementos do Corinthians, no caso o Bianco, que era o principal jogador do Corinthians ali, e de outro jogador também, o Fúvio, eles participaram, ajudando a organizar esses 2 quadros que faria a estreia no dia 24 de janeiro de 1915. Então o pessoal estava entusiasmado, mas assim, intimidade, vamos dizer, com a bola, talvez não todos tinham. E aí acontece um fato. O Corinthians em 1915, ele não conseguiu disputar nem o campeonato da Liga Paulista, que ele tinha se afastado, e nem da Associação Paulista de Esportes Atléticos. E ele libera os seus jogadores para fazer amistosos, ou mesmo jogar em algum campeonato, tanto de uma liga ou da Associação Paulista. E aí aconteceu um fato curioso. O Bianco, o pai dele, ele já era sócio do Palestra Itália. E os jogadores que tinham uma ascendência italiana, que jogavam no Corinthians, já que o Bianco estava organizando esses 2 quadros dentro do Palestra Itália, então os jogadores topam participar desse jogo histórico do dia 24 de janeiro de 1915. Nós vamos ver a presença de 5 jogadores do Corinthians. No caso, o Bianco, o Fúvio, o Pollitt, o Almilcar Babuí e o Américo Fiaschi. E tinha o outro italiano também, que era o José Stilitano, que jogava no Paulistano. Então você vê que todos jogadores de ascendência italiana. Isso no primeiro quadro. No segundo quadro, aí já não tinha essa tanta exigência, tanto é que o próprio fundador do Palestra Itália, Luigi Tiervo, participou desse jogo. O irmão do Bianco participou. Então você tem participações de outros jogadores. Qual era a preocupação em fazer bonito nesse jogo? Porque o adversário escolhido foi o Esporte Clube Savoia, do distrito, na época, né, o distrito de Votorantim. Era como se fosse uma vila industrial pertencente a Sorocaba. Ali existia várias fábricas. E a principal era Tecelagem Votorantim,
todo o equipamento dessa indústria era tocada pelos ingleses. E em 1º de janeiro de 1900, os ingleses fundaram um clube da empresa, chamado Votorantim Athletic Club. E no mesmo dia, 1º de janeiro de 1900, o Sport Clube Savoia, time formado pelos italianos que trabalhavam nessa fábrica. E era um time forte. Ele fazia amistosos, com, por exemplo, com os times que disputavam a principal entidade futebolística de São Paulo, que era a Associação Paulista de Esporte Atlético. Ele era um time muito respeitado na região. Por que da escolha de um time fora da capital? Eu levantei que poderia ser uma certa influência do Conde Matarazzo. Porque todo mundo sabe a história do Conde Matarazzo, que ele é de Sorocaba, daquela região. E o Luigi Cervo, ele era um funcionário ligado ao Conde Matarazzo. Se ele estava fazendo essa preparação para esse jogo, acredito que, ao definir o adversário, pode ser que o Pop Conde tenha sugerido esse time que era tecnicamente muito bom e era um grande representante de toda a colônia daquela região. Chegamos no dia do jogo, 24 de janeiro de 1915, chegamos em Sorocaba. A recepção, né, ao Palestra Itália foi algo assim fenomenal na cidade, pela presença italiana lá. E na verdade o jogo foi no estádio Castelões, né, nesse distrito, nesse bairro industrial de Votorantim. O Palestra Itália teve que pegar um bonde para ir até Sorocaba até Votorantim. Como falei, o Palestra, no segundo quadro, ele não formou uma equipe tecnicamente tão forte. Então, o Savoia, o segundo quadro do Savoia, como era bom também, acabou vencendo por 4-0. Aí chegou o segundo jogo, o primeiro quadro, o jogo principal. Às 14h30, inicia o jogo. O jogo foi bastante disputado, essa equipe estava muito bem montada, né? Muito pelo próprio Bianco, que estava comandando essa equipe. Então, o Palestra conseguiu, com bastante dificuldade, né, segurar o ímpeto do Esporte Clube Savoia. O primeiro tempo terminou 0-0, e aí vamos para o segundo tempo, o jogo bastante disputado, até que o Silvio Lagreca foi o árbitro desse jogo. Ele é um personagem histórico, né, no futebol, naqueles períodos ali. Foi um dos primeiros a vestir a camisa da seleção, né, a primeira seleção montada em 1914, ele vestiu a camisa da seleção, e depois foi técnico em 1916. Nessa época ele jogava no São Bento, é um cara muito conhecido, né, pioneiro do futebol naquele momento ali. Silvio Lagreca, e ele marcou um pênalti para o Palestra Itália. E o jogador definido para marcar, para assinalar esse pênalti, foi o Bianco. Curioso que o Bianco, ele é muito conhecido. O Bianco é o meu ídolo máximo na história do Palmeiras. Ele estava vinculado ao Corinthians, mas depois ele vem defender o Palestra Itália e sabe, transforma o Palestra numa outra condição técnica assim. Ele ficou muito marcado, conhecido, né, pela posição de zagueiro, né? Mas nesse jogo ele jogou na linha, que a gente fala, na linha atacante, né? Ele jogou na frente. Então não foi por acaso, né? Ele foi um dos escolhidos para bater o pênalti. E aí ele marcou 1-0, entrando para a história como sendo, né, o nosso primeiro, né, a marcar um gol. E aí, mas não passou nem 2 minutos, teve outra confusão na área do Savoia. E o Silvio Lagreca marcou outro pênalti. E marcamos 2-0. E o Palestra vence por 2-0, entendeu? E conquista a primeira de tantas taças que viriam no futuro. Eu queria aproveitar, antes de fechar, quando eu citei a presença dos 5 jogadores do nosso rival, interessante que essa taça, esse jogo histórico, ele acabou criando essa lenda, essa situação que até hoje é repetida. Aqui dentro a gente vai ver as pessoas repetindo isso, e é uma lenda, é uma inverdade, de dizer que o Palestra tenha sido uma cisão dentro do Corinthians. Exatamente por causa da presença de 5 jogadores do Corinthians nesse jogo.
A questão da rivalidade é uma coisa que vai surgir depois, mas a ligação afetiva na parte do futebol ali, tanto é que a presença do Bianco lá, que ajudou a organizar os dois quadros. Então, esses 5 jogadores do Corinthians nesse jogo, as pessoas entendem que poderia ter sido uma briga, uma cisão, tanto é que as pessoas falam, né, que depois o Bianco é o único que vai permanecer no Palestra, os outros vão voltar a defender a camisa do Corinthians. Não, nada a ver. Os jogadores, eles retornam ao Corinthians. O próprio Bianco, ele ainda continua jogando no Corinthians. Em 1915 ele vai defender a camisa dos amistosos do Corinthians, do Palestra, joga pelo Mackenzie, né, pelo campeonato e tal. Só para acabar com essa confusão, não existe nenhuma questão da cisão. As diretorias concordaram, né, com a presença dos futebolistas corintianos dentro da Major Amaraliano, ajudando a organizar os dois quadros palestrinos, sem nenhum problema. Então não há essa cisão, a presença desses jogadores corintianos ali, como tinha outros jogadores de origem italiana também, né, jogando como Stilitano. Então, para concluir, está aqui a história da primeira taça, de tantas e tantas que viriam naquela visão do Luiz de Tchevo, né, que o Palestra se tornaria um grande clube. E hoje está aqui, Luiz de Tchevo tinha razão. Então, os meus 2 ídolos na história do clube, Luiz de Tchevo como fundador, o pai do Palestra Itália, e o Bianco, a válvula mestre que fez o futebol palestrino se tornar o que se tornou. Quer viajar no mesmo avião que a gente para Abu Dhabi? Garanta seu pacote aqui no site abaixo. Inscreva-se na FAM com a nota do Enem e garanta a bolsa de até 100%. Vem pra FAM, aqui o foco é você.